Olá, hoje nós vamos fazer uma parte da frente com o acabamento junto. Iniciei aqui com a metade dos pontos que eu tinha nas costas. Faço as 4 primeiras carreiras. A primeira engato o pente e peso. Essa parte da frente, o acabamento vai ser à direita. Os pontos da frente terminam nessa agulha aqui, que enquanto eu estou fazendo a barra, ela é deixada vaga, mas quando for transportado, o ponto de baixo vem para essa agulha. Então, essa eu não vou mexer aqui. A próxima dela, eu também não vou mexer, eu vou deixá-la vazia. Vou chamar para cima 3, 6, 7 agulhas. Chamo essas 7 agulhas. Deixei 2 embaixo, uma que vai receber o ponto quando terminarmos a barra, e a outra que vai ficar para divisória do acabamento com a parte da peça em si. Enrolo essas agulhas que chamei para cima, essas 7 agulhas, enlaço o fio para fazer o início do trabalho do acabamento. Ele vai ficar sem peso nessas agulhas. O pente embaixo não pega nelas, então eu preciso sempre chamá-las para cima para trabalhar. Vou para a esquerda, elevo essas agulhas. Direita, elevo essas agulhas. Como é uma frente, eu vou precisar fazer também casa de botão. Para a casa de botão, eu vou transportar do acabamento e da parte da blusa em si. Deixo 3 agulhas, 3 pontos na lateral, transporto um para um lado, outro para o outro. Chamo as agulhas para cima. Na parte da blusa, eu vou fazer um da frontura e um da máquina. Chamo a agulha novamente para trabalho. Aqui ficou uma laçada grande, dispenso a laçada, engato o fio, giro e coloco na agulha o ponto que foi feito. Chamo as agulhas para cima. Na frontura, eu não preciso fazer isso, porque ela só pegou uma agulha, tanto na parte da máquina quanto na frontura, e formou o ponto ali. Chamo essas agulhas para cima. Vou fazer 24 carreiras, sempre chamando essas agulhas do acabamento para cima, porque elas estão sem peso e com uma regulagem baixa. Vinte e 24 carreiras, passo os pontos da frontura para a máquina.
Aqui estou fazendo a casa de botão a cada 20 carreiras, então fica uma distância razoável para tamanho infantil. Nessa parte da frente, estou fazendo tranças e um desenhinho com o transportador de 1, que forma uma moldura para essas tranças do centro. Na parte do acabamento e na parte onde vai a casa de botão, que fecha o acabamento em cima, não posso ter trabalhado nesse modelo aqui, que é com tranças feitas com transportador. Caso seja feito aqui pontos em relevo com o tuque ou com o parte, essa parte da frente em si trabalha, mas o acabamento precisa ser em malha lisa. Em caso de jacar, pontos em jacar, a parte da blusa fica em jacar, porém o acabamento fica na cor principal, na cor de fundo. Em caso de pontos rendados, somente a parte da frente é trabalhada, o acabamento não. Se for listado, pode ser feito o listado todo, inclusive nessas agulhas, nessas 7 agulhas que são do acabamento. Tem que lembrar que o ponto varia, o desenho varia, mas o acabamento o acabamento que vai por dentro, porque ele vai ser virado, dobrado, esse precisa ser na cor principal e em malha lisa, para não dar problema. Vou seguir fazendo de 20 em 20 carreiras a casa de botão e as trancinhas. Nesse modelo é manga redonda, manga posta. Poderia ser também manga raglan. Para essa, o decote vai ser redondo. Então, eu chego com esse acabamento até o decote. Termino de fazer o decote, continuo somente para o lado de cá. Os pontos do acabamento não vão além do decote redondo. Agora eu pergunto, e se fosse uma blusa em decote em V? Como você faria para fazer esse acabamento junto com decote em V? Deixa ali nos comentários que eu quero saber. Cheguei na altura da cava, fazendo tranças, fazendo casa de botão. Percebem que aqui o acabamento são 7 pontos. A agulha que nós demos aqui embaixo de sobra, ela continua até em cima, vaga. Eu não chamo ela para trabalho. Ela precisa fazer uma marcação para eu conseguir dobrar o acabamento e costurá-lo para dentro. Sigo tecendo até o decote dessa mesma maneira.
Estou na altura de começar o decote. Já fiz os desenhos, as trancinhas. Vou com o carro para a esquerda. Conto os pontos para ombro. E mais 6. Os demais eu deixo elevados. Carro no H. Vou elevando esses 6 pontos que nós deixamos a mais aqui, a cada 2 carreiras. E ainda fazendo as tranças e esses desenhos na lateral. Na verdade, só uma lateral, porque a outra já foi comprometida. Quando eu elevo a trança aqui, eu sempre trago os pontos para cima. Mas se eu deixá-los aqui, o carro não vai trabalhar. Então, elevei, desço ela um pouquinho, só o suficiente que o carro consiga trabalhar. Último ponto para ser elevado. Agora, sigo reto até o ombro. Cheguei na altura do ombro, faço o ombro também e depois remalho. Esse é um trabalho bem gostoso de fazer, porque o acabamento dele vai sair pronto da máquina. A parte frontal, em cima vai ser uma golinha redonda, voltando para a máquina os pontos e fazendo a gola ali. Nós já fizemos um vídeo mostrando como fazer a golinha. Fica muito delicado. Eu vou remalhar e esses pontos aqui, posso remalhar também, se eu quiser, esses pontos do acabamento, ou não, tiro com linha de outra cor, que facilita eu voltar os pontos para a máquina para fazer o acabamento superior. Então, tiro com linha de outra cor e essa parte remalho. Aqui nós temos a parte frontal com as 2 casas de botões paralelas. Aquela agulha vaga que ficou faz a marcação. Agora, posso vaporizar a peça pelo avesso, vaporizar para ela assentar, ou alfinetar, alinhavar, costurar e depois alfineto, cuidando para que as 2 casas de botão estejam alinhadas.
Quando eu voltar os pontos para a máquina para fazer a gola, preciso pegar esses do acabamento junto com aqueles da peça em si. Coloco os pontos, no caso vai ser a gola, então eu preciso que a gola fique no lado, o trabalho direito para mim, avesso para a máquina, porque a gola vira. Aqui eu preciso acertar melhor a costura para que essa margem fique para dentro. Então, desmancho meu alinhavo e acerto ele bem. Se eu faço o alinhavo errado, torto, para dentro, eu acabo errando o espaço lá. Então, alinhavo. Depois que eu alinhavei, aqui eu vou pegar uma cor bem contrastante só para mostrar. Mas depois que foi alinhavado, pega-se nessa cor, se a linha é fina, se eu não consigo uma linha parecida, tento usar a mesma. Como a minha é muito grossa, eu vou procurar uma fina, uma linha fina na mesma tonalidade. Venho por dentro e vou acertando, costurando. Eu vou fazer daqui para cima somente com essa linha colorida para mostrar. Eu vou fazer em ponto caseado. O que é um ponto caseado? Vou acertar aqui, acho o ponto aqui, não todos os fios, de preferência essa parte do ponto que fica voltada para baixo, a voltinha dela para baixo. Pego o ponto e faço o caseado. O caseado é passar a agulha, a linha por trás da agulha. Aí ele fica firme e flexível. Aqui está sendo feito em cor diferente, para mostrar como é que ele é. Mas no trabalho mesmo, você usa a mesma cor. Passo a linha por trás da agulha. Passo a linha por trás da agulha. Assim ele fica um caseado. No lado direito não pode aparecer pontos da costura. Sempre procura levar em linha reta essa costura interna aqui. Passo o fio por trás da agulha. O caseado pode ser feito em ponto pequenininho, um atrás do outro, pequenininho ou mais comprido também. Ele fica bonito da mesma forma. E firme. Essa é a nossa dica para hoje, fazer o acabamento da blusa junto com a peça. Enquanto está tecendo a blusa, tece também o acabamento. Se eu optei por fazer a costura antes de vaporizar, coloco ela já costurada na mesa e vaporizo. Cuidado para não passar a malha com o ferro aqui dançando, não. Vaporizo é com o ferro para cima, não encostando na malha. Deixa esfriar e ela fica firme, ela fica perfeita ali. Se você passa, você acaba tornando essa parte do acabamento mole, e daí ela não obedece. A pessoa vai usar a blusa e a blusa tem um acabamento com babado na frente. Isso não é muito bom. Ok? Nossa dica para hoje, então, é o acabamento. Bom trabalho!